graça, irmãos e irmãs. Convido você a encontrar o texto decorado, musicado e tão conhecido do Salmo 51. Vamos nos ater apenas, inicialmente, aos 4 primeiros versos. Salmo 51, do verso 1 até o verso 4, e depois, rapidamente, vamos voltar nos Salmos e também conferir de forma semelhante os 4 primeiros versículos do 32, do Salmo 32, também tão conhecido. Salmo 51, versos 1 ao 4, e depois o 32, versos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Igreja, ouça essa expressão que inicia o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro, santo, divino no teu julgar. Agora sim, lá no Salmo 32, também conhecido, também Salmo de Davi, e de igual forma os 4 primeiros versos. Salmo 32, versos 1 ao 4. Amém? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, enquanto guardava comigo, enquanto tentava esconder, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão, que fala a nossa consciência, a palavra mão aí você pode interpretar, pensando no Novo Testamento, como o Espírito que habita os eleitos de Deus. Paulo vai usar a expressão cela, o Espírito Santo que cela os eleitos de Deus, de modo que um crente não consegue pecar desavisadamente ou não consegue pecar e continuar com a sua consciência tranquila. É disto que muito antes falava no Salmo 33, 32 e também no Salmo 51, vou ler de novo o verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, você pode pensar físico e sobretudo espiritual, emocional, se tornou o quê? Seco. Ou seja, a cada dia, enquanto escondia o seu pecado, Davi morria um pouquinho mais. Esse é o título da mensagem que eu quero refletir com você, quero compartilhar com você. Deus perdoa o ato, mas não remove o fato. Ou seja, a história escrita, ela sempre será lembrada. E para nós que somos servos do Senhor, para nós que fomos tirados das trevas e colocados na maravilhosa luz, quando Paulo fala de forma tão brilhante e maravilhosa, quando descreveu a linguagem do selo que a carta recebe, e uma vez selada, é praticamente impossível um selo colado você removê-lo sem destruir, ou o envelope ou mesmo o próprio selo. E uma palavra que a gente sempre usa, que o pastor Adilson sempre usa nesta igreja, pastoreando vocês, orientando vocês na palavra, ou rememorando o que vocês sabem na palavra, quando usa a palavra irrepreensível, que também o apóstolo Paulo usou várias vezes nas cartas pastorais, Timóteo e Tito. E quando ele falava a liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, bispos, e hoje eu diria estes e estas que sobem no altar, ministério de altar, Érica, o apóstolo Paulo disse lá e poderia dizer ainda a nós, hoje, que devem ser irrepreensíveis. Os que exercem liderança, os que são chamados para conduzir o rebanho do Senhor, no caminho do Senhor, o conselho do apóstolo Paulo é este: devem ser irrepreensíveis.
E como vocês sabem, a palavra irrepreensível, que é da raiz erro, não significa não errar, mas significa que quando erra, e erro quase sempre é pecado, quando um crente erra, ele é corrigido pela própria presença do Espírito Santo que nele habita. E a sua consciência o convence disso. Não a consciência mesma, mas o Espírito Santo, Romanos 8, do verso 12 em diante, que nela atua e o convence. Por isso, então, ser irrepreensível significa que, diante do pecado, mesmo antes de cometê-lo, seja fazendo, pensando ou falando, o Espírito Santo mesmo nos diz: você tem certeza? Vai mesmo falar? Vai mesmo pensar? Vai mesmo sentir, agir, desejar? E quantos outros verbos você queira ou esteja agora lembrando que podem ser adicionados na palavra irrepreensível. Por isso, irmãos e irmãs, ditas essas palavras, nós voltamos o nosso olhar e reflexão para o Salmo 51. Por exemplo, o Salmo 51 e o Salmo 32 são salmos conhecidos, decorados e até mesmo musicados. Conhecemos várias canções do Salmo 32 e do Salmo 51. Agora, o que é curioso é que não ficou popular o ensinamento, e ainda que com base bíblica, não ficou popular quanto o Salmo 51 e o 32, que foram musicados, o ensino de que a confissão de Davi, igreja, foi uma confissão involuntária. E por que foi involuntária? Porque ele escondia esse pecado. Aliás, os pecados que deste ato suscitaram. E eu convido você a encontrar comigo o texto que você conhece. Por não ser popular o texto, é ocasião de conferi-lo. Convido você a ir lá. Segundo livro do profeta Samuel. No segundo livro do profeta Samuel, lá no capítulo 12, confira aí na sua palavra sagrada, e talvez você concorde comigo nesta reflexão, quando a visita do profeta Natã na casa do grande e poderoso rei Davi tinha um só propósito. E preste atenção no que eu vou dizer para você. A visita do profeta Natã na casa de Davi tinha o propósito de fazer a missão do Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo, que a gente resume a basicamente duas coisas? João 14 e João 16, que também tantas vezes já conduzi você, igreja, a relembrar e conhecer esses textos, que a função do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado, do juízo e da justiça, e também de nos fazer lembrar, aí João 16, tudo aquilo que nos ensinou o Senhor Jesus. Então você pergunta comigo, Selma, o que foi fazer o profeta Natã na casa de Davi? Foi dizer para ele antes do tempo, como Paulo diria mais tarde, muito mais tarde, o que é ser irrepreensível, igreja, na presença do Senhor. E ele começa uma história que você conhece, professoras no dia de hoje, professores de escola dominical, uma ilustração que criança entende. E esta, para não ter dúvida de que Davi saberia a mensagem que o profeta estaria falando, ele usa uma figura de linguagem tão conhecida, aquela que você conhece, todos nós conhecemos. Um homem que era muito rico, que tinha 1000 ovelhas, e um vizinho seu de sítio ou de fazenda tinha apenas uma ovelha. E esta ovelha pula a cerca e vai para o outro lado, e aquele que possuía 1000 ovelhas, toma aquela e a mata, ou toma para si. E o profeta, de forma pedagógica e extraordinariamente maravilhosa, faz uma pergunta provocativa
ao ânimo interior, à força de Davi, do seu coração de sentimento de um ser humano. O que faria o rei? Então ele pronuncia: a sentença seria uma só, que ele deveria morrer. E o profeta, sem dó e piedade, diz: esse homem é você. Então, irmãos e irmãs, o texto do segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, nos traz essa mensagem. Portanto, fora escrito muito antes da confissão de Davi, no Salmo 32 e no Salmo 51. Uma confissão involuntária. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos todos os dias, diante da presença de Deus: o que nós fazemos com os pensamentos, as palavras e mesmo os atos que já foram feitos, que nós, convencidos pelo Espírito Santo, sabemos que não devemos tê-los? Não haverá mais um profeta Natã, porque não há mais necessidade, igreja. Porque para os crentes, nós que somos uma nova criatura, andando em novidade de vida, a função do profeta Natã agora é feita pelo Espírito Santo que selou você. Amém? Você crê isso? Vamos lá para o texto. 2 de Samuel, no capítulo 12, eu vou ler para você do verso 9 ao verso 12. Com palavras duras, disse assim o profeta ao rei Davi: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Presta atenção aí para o tema da nossa reflexão, e já explico, o verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, com letra maiúscula, Deus falando: eis que da casa ou da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Que mais tarde, como você conhece bem a história dos reis, sobretudo de Davi, o seu próprio filho Absalão cumprirá essa palavra. Quando ele se levantar contra o pai, toma as concubinas do pai e coloca numa grande sacada gourmet, vamos imaginar assim, enorme, imensa, e ali começa a ter relações sexuais com as concubinas do pai, para agredi-lo, afrontá-lo, para humilhá-lo. Irmãos e irmãs, e para Davi, sobretudo, lembrar o seguinte: bem que Deus tinha me dito antes. Pastor, como foi que Deus disse para Davi, antes dele cometer o pecado com Batseba? Eu vou dizer para você, igreja, quando Davi era jovem, e ele andava com Deus, que não dava nem um passo para enfrentar os leões, como ele mesmo vai testemunhar para o rei Saul, futuramente seu sogro, quando ele enfrentava os ursos, os perigos da vida, para proteger as ovelhas, cada passo dado era um passo confiado no Senhor. Ele mesmo, em tom testemunhal, vai dizer para Saul mais tarde: eu não preciso dessa armadura, eu não preciso de espada. E quando diante do Golias mesmo disse o jovem Davi: tu vens contra mim com espadas e cacetetes, eu porém irei contra ti em o nome do meu Deus. Esse era o rei Davi, aliás, o jovem Davi temente a Deus, homem de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, as nossas escolhas ou os nossos atos precisam todos ser colocados diante de Deus. E melhor que o sejam, antes mesmo de pensá-los, planejá-los e fazê-los. Como disse o apóstolo Paulo também: fazei tudo em nome do Senhor. Então a gente fica pensando: será que Davi fosse consultar a Deus? Senhor, é do teu agrado que eu agora tome Batseba
Senhor, é do teu agrado que eu tire a vida indiretamente de Urias para tê-la como esposa? Senhor, é do teu agrado que eu minta para Urias, dizendo que a gravidez de Batseba, que já estava grávida, o filho é de Urias? Por isso, irmãos e irmãs, nós não temos nenhuma dúvida com base bíblica acerca da disposição de Deus nos perdoar. E por que não há dúvida? Por tudo que Ele fez em Jesus, amém? Mas mesmo Deus nos perdoando, irmãos e irmãs, há escolhas na vida que vão nos acompanhar até o final. Eu costumo dizer, interpretando a Escritura, que praticamente 80% dos problemas que Davi terá no futuro, jovem Guilherme, você gostou do jovem, né? Consequências daquela infeliz escolha. Todos os seus filhos, a sua família, isso é um problema de família, todos os seus filhos no futuro saberiam, desculpa a expressão, e porque é mesmo, a desgraça em que Davi se meteu quando comete aquele ato. E por que não foi um ato desavisado? Como vocês sabem, eu costumo, ainda que não seja ator, mas gosto de imaginar a cena. Um homem rico, poderoso, levanta de manhã, meio-dia, e vai na sacada e... Alisson, desculpa aqui a tranquilidade, viu, igreja? E ele olha lá embaixo e vê pessoas trabalhando, e Batseba, à beira do rio, lavando a roupa da sua casa. E ele se engraça e pergunta, quem é? Depois você confere o texto em casa, sabe o que vão dizer quando ele pergunta quem é? Dizem assim, Laodiceia, para Davi, é Batseba, a esposa de Urias. A esposa de Urias. O que está contido naquela frase, olha, você pode muita coisa, rei, mas você não pode tudo. Essa mulher não pode ser tua. Então eu pergunto para você, o Espírito Santo avisou antes ou não? Avisou. E onde estava o jovem Davi, quando antes consultava tudo a Deus sobre o que devia fazer? Irmãos e irmãs, prestem atenção, isso é o que o poder faz na vida de uma pessoa que troca a fé e obediência ao Senhor pelo sentimento de que tudo pode, que está acima de tudo e de todos. Deus há de perdoar pessoas assim? Claro, são seus filhos e filhas. Mas mesmo perdoado, igreja, irmãos e irmãs, há sinais e cicatrizes que nós carregaremos para o túmulo. E é disto que Deus quer nos perdoar, aliás, nos livrar. E nos livra antecipadamente. Diga, não fale, não pense, não faze. Vamos voltar lá para o texto. No Salmo 51, eu quero compartilhar com você um primeiro momento. Que o pecado na vida de um crente, inevitavelmente ele vai gerar uma depressão emocional, ou seja, uma enfermidade emocional. E por que eu creio isso? Primeiro, com base bíblica, e segundo, como a minha mãe já dizia tantas vezes, e eu repito isso aqui sempre porque para mim é um diferencial que marca a minha vida, né? Nunca permita que o seu coração perque em paz. Ela diria, nunca permita, eu nunca vou permitir que um filho meu peque em paz. Você está entendendo o que eu estou falando? Toda vez que minha mãe soubesse, ou sabia de algo que os seus filhos tinham feito, que era pecado, que não tinha fundamentação bíblica, ela chamava e falava, isso é pecado, você está errado, se acerte com Deus. Aí você já sabe a frase feita que ela dizia, porque senão você vai para o inferno. E quando a gente vai esconder, a gente esconde do marido, da esposa, do patrão, do empregado, dos filhos, do cachorro, do gato, do papagaio, a gente esconde de um monte de gente, disse coisas. Mas de quem a gente deveria esconder, a gente não esconde, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, e o Salmo 139 já diz, antes mesmo de você cometer o pecado, eu já sabia que você ia cometer.
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo asas da alva, ali também tu estás. De modo que é impossível a gente pecar involuntariamente ou estar passando-se por desapercebido diante daquele que sabe e vê todas as coisas. Salmo 51, verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que isso significa? Está escrito aqui, presbítero Denilson, Provérbios 28, 13. Então era para ler mesmo, porque o irmão nem sabia o texto que eu ia pregar, ou outros que eu ia citar, e ele leu o texto aqui essa noite, né? Provérbios 28, 13. Que aquele que encobre as suas transgressões não alcançará o quê? Misericórdia ou perdão. Mas os que as confessa, né, e deixa. Quando Davi diz, igreja, que ele conhece as suas transgressões, ele está lembrando exatamente daquilo que ele fez. E cada dia mais que a gente demora para confessar o pecado, para se livrar daquilo, a gente vai adoecendo espiritual e emocionalmente. Tanto é verdade que no final do texto do Salmo 51 ele fala: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Vai chegar o ponto, igreja, Érica, que ele sequer se sente agora como um servo, convertido, salvo e garantido na glória do Pai. E isso é sinal de enfermidade emocional. Um homem que estava se acabando por dentro. Cada dia tem que inventar uma mentira nova para esconder a absurdidade que havia cometido. E como a gente sabe também, na palavra de Deus, o pecado nunca vem desacompanhado. Nunca. Ele começa tendo intimidade sexual com Batseba. Depois continua, uma vez grávida, e por que não era de Urias? Porque Urias estava na guerra, defendendo o próprio rei. E quando ele volta da guerra, olha o plano de um mentiroso. Desculpa a expressão, irmãos, eu gosto de Davi, hein? E olha que eu gosto de Davi. Mas é um salmo para nossa reflexão. E quando Urias volta da guerra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai para o palácio e ainda quer servir o rei. Sabe aquela, quando você quer esconder e não tem jeito? Todo plano feito, o homem, em vez de ir para casa, ele vai para a casa do rei e fala: estou aqui, Senhor. Talvez a gente brincando pudesse pensar, eu acho que ele queria ser promovido ali a general, não é? Não. É que quando nós cometemos pecado, irmãos e irmãs, a nossa consciência espiritual vira um trapo. E os planos que nós fazemos para esconder, nenhum deles dá certo. E Urias fala: não vou para casa. Não vou. Mas depois de muito insistir, ele vai num dia, mas no dia seguinte, ele volta para servir o rei. E Batseba já estava grávida. E aí, quando não há jeito, então ele começa adulterando, continua mentindo, tentando passar a paternidade daquele filho para Urias, e depois ele termina matando, quando ele diz: olha, vai e coloca Urias na frente do combate. E você sabe o que isso significa. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós lemos o texto, e no verso 3 diz que ele conhecia as suas transgressões, é claro que ele conhecia. Porque Davi havia perdido a sua paz interior. E não há dúvida de que Davi era um homem crente. O jovem Davi mostrava isso. Só que em algum momento, igreja, ele se perdeu no poder. E detalhe, o diabo, desde o Éden, e vocês já me viram citar isso aqui muitas vezes, tem só essa estratégia: poder, dinheiro e fama. E ele oferece isso a Davi, que já era poderoso. Quem é Batseba? O que é o povo heteu? Quem é Urias diante do meu desejo?
Por isso, Davi agora precisa ir até o último dia da sua vida, caminhar para o túmulo com o pecado que Deus perdoou, e eu não tenho dúvida, mas com as consequências que ele há de levar para o túmulo. A sua enfermidade espiritual é consequência daquilo que ele vai ter mais tarde como uma enfermidade emocional e também familiar. Por que familiar? Porque depois disto, igreja, na casa de Davi vai haver incesto. Um dos seus filhos vai, desculpa a expressão, mas é bíblica, forçar a sua irmã. Na casa de Davi, um dos seus filhos vai matar o irmão. Na casa de Davi, um dos seus filhos vai se levantar contra o próprio pai, conspirar contra o pai. Portanto, você pode entender que aquela palavra que o profeta Natan disse na casa dele foi uma palavra profética. Igreja, nós não temos dúvida, repetindo pela terceira vez, do perdão do Senhor. Mas o profeta Ezequiel fala: Deus não quer holocausto. Deus não se agrada de holocausto, de confissão de pecados. Deus se agrada de um coração que é compungido. Você pode dar glória a Deus? Um coração temente ao Senhor. Deus não quer que você peça perdão, Ele quer que você não peque. Ele quer que você tenha uma vida que te dê prazer e dê prazer ao Senhor. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida bem-sucedida, uma vida em que você levante de manhã: obrigado, Senhor, por ser quem eu sou. Obrigado pelo meu casamento, pelos meus filhos. Obrigado pelo sustento. E aquilo que tiver que ser na minha vida, Senhor, que seja primeiro colocado pelo Senhor na minha casa. Eu não quero nada que não venha do Senhor. Eu não quero nada que não venha de Deus para mim. Amém? Nesse momento em que Davi perde a mão da sua espiritualidade, é quando ele terá de administrar para o resto da sua vida os atos, ainda que de um pecado confessado e perdoado, mas atos que o acompanharam até o final da sua vida. Um segundo momento, versículo 4, o pecado deixa registros históricos, e não temos dúvida disso. Verso 4, Salmo 51, pequei contra ti e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando é que Deus foi justo no falar? Quando ele levanta o profeta Natan e vai lá dentro da casa de Davi e fala: olha, por meio daquela parábola, o que você acha de um homem que faz isso? Um homem que tem tudo e acha que pode todas as coisas. Aliás, voltando novamente para o Éden, quando a serpente diz assim para Adão e Eva, o que foi que Deus disse? Olha, que nós podemos tudo, mas tem apenas um detalhe que mostra que, na verdade, a gente não pode tudo. E o que é? Daquela árvore nós não podemos comer o fruto. E aí o desgraçado fala assim para a desgraçada, né, porque é uma serpente: é claro que você pode. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque o dia que você comer, aí sim você vai saber que você pode tudo. Você vai ser como Deus. Vai conhecer o bem e o mal. Aí o casal, para não falar que foi só Eva, tá? Porque Adão também comeu, então é os dois. Aí o casal olha para aquela fruta: o que nos impede? Olha que coisa linda. Diz o texto assim, que foi agradável aos olhos. E eles foram e comeram. E de novo nós perguntamos, na mesma pergunta que seria feita mais tarde a Davi pelo profeta Natan: será que eles estavam inocentes ou eles sabiam? Eles sabiam, porque Deus havia dito antes: o dia que você comer, você vai morrer. Por isso, irmãos e irmãs, é impossível um crente pecar e passar despercebido: eu não sabia. É impossível. E por que é impossível? Exatamente porque nós somos selados para a glória de Deus. O Espírito Santo que habita a cada um de nós. Deus foi justo no falar quando diz por boca do profeta Natan:
a sua casa está destruída. A pena que você espera para o outro deve ser colocada sobre você. Eu fico imaginando Eliezer, o profeta Natan dizendo aquilo: este homem é você. E é o que o Espírito Santo faz conosco quando a gente passa tanto tempo da nossa vida, igreja, já estou terminando, administrando o pecado dos outros, reparando nas palavras dos outros, nas ações dos outros, tentando conhecer ou imaginar o coração dos outros, e passamos tão pouco tempo olhando para o nosso próprio coração, para os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios desejos. E Deus é justo e puro no julgar, quando Ele fala: olha, eu posso perdoar o pecado, eu vou perdoar o pecado. E aí, não limitando Deus que pode todas as coisas, mas humanamente falando, mas revogar, ou fazer, colocar uma amnésia, Edmilson, coletiva em todo mundo da sua família, para dizer: olha, isso não aconteceu, viu, gente? Batseba, ou ele não teve um caso com Batseba. Não, Deus não poderia fazer isso. E por que Deus não poderia? Porque Deus não tem poder? Não, porque não é do propósito de Deus, que é santo, puro e divino, causar uma amnésia coletiva nas pessoas para esconder o pecado de alguém ou as consequências de alguém. Por isso Deus também foi justo e puro no seu julgar, quando disse: você vai ter muitos problemas por conta da escolha ou dos seus atos. Você está perdoado porque eu vejo o seu coração e percebo que você se arrependeu. Salmo 51, Salmo 32 não deixam dúvidas. Belíssimos textos. Mas também o resto da Escritura não deixa dúvida de que aquele problema, aquele pecado deixou registros históricos, que eu tenho certeza que até o final, o último dia da vida do rei Davi, ele se lembraria do ato que fez. E é disto, já estamos terminando a igreja, que Deus quer nos livrar. Portanto, fica para nós o belíssimo conselho do apóstolo Paulo: fazei tudo em nome de Jesus. Fale tudo em nome de Jesus. Pense tudo em nome de Jesus. E deseje tudo em nome de Jesus. Porque sendo Jesus o nosso juiz ou nosso conselheiro, tudo que viermos a falar, pensar e fazer glorificará o nome do nosso Deus. Que Ele assim, em Jesus, nos abençoe hoje e sempre. Amém.